Bom, pessoal, então bom dia de novo. Eu comecei a gravar aqui a nossa aula dessa semana, tá? Lembrando que na semana passada a gente começou a estudar a unidade 3, que era sobre instalação de lâmpadas com interruptores simples, bipolares e tomadas de corrente. Na aula passada nós conversamos sobre as linguagens utilizadas em instalações, tá? A gente viu um monte de termos, né, que normalmente utiliza e eu vou passar rapidinho por eles aqui, né? Eu coloquei o vídeo lá da semana passada, depois quem tiver alguma dúvida pode assistir o vídeo e mandar lá no AVA também algum questionamento a respeito. Na nossa aula de hoje, a gente vai ver o segundo tópico, que é sobre instalação de dispositivos de comando e iluminação de pontos de tomada. De comando de iluminação e de pontos de tomada, tá? Pessoal, são pouquinhos slides, a ideia aqui, para ficar legal, é que a gente discuta sobre os circuitos, e aí o circuito ele é bem simples, só que ele tem que estar bem claro para todo mundo, tá? Porque se esse circuitinho bem simples aqui, o mais simples que a gente pode fazer na instalação, você não conseguir entender como é que ele está funcionando, você vai ter uma dificuldade enorme depois da continuidade da disciplina, tá? Então, perguntem bastante, mandem aqui suas dúvidas, porque isso é muito importante que a gente saia da aula de hoje com vocês sabendo o procedimento para instalar uma lâmpada, por exemplo, tá? Bom, o interruptor ou dispositivo de comando de iluminação, ou ainda ponto de comando, ele vai ter por finalidade prolongar a fase até o ponto ativo do circuito, tá? Então, a fase ela não vai diretamente para o circuito, para a lâmpada, por exemplo, né? A função do interruptor é levar a fase até a lâmpada, de maneira que ele possa comandar quando a fase vai estar energizada e quando ela não vai estar energizada. Ao instalar os interruptores, deve-se observar a capacidade de condução de corrente e se eles suportam a corrente em amperes que irá fluir pelos seus contatos. Os interruptores que a gente utiliza em instalações, eles são, em geral, se você for numa loja e comprar, e você olhar nas descrições que vem na embalagem dele, você vai ver que eles são interruptores para 10 amperes na corrente dele, por uma tensão máxima de 250 volts, tá? E para esses 10 amperes, ele vai permitir, então, que você acione uma potência máxima de 1.270 watts, tá? Considerando a tensão de 127 volts, ou de 2.200 watts em 220 volts. Bom dia, Liza. Ou seja, eu tenho que prestar bastante atenção. As lâmpadas que a gente vai utilizar, elas são sempre de potência bem baixas, tá? Instalações residenciais vão ser lá se for fluorescente, vai estar normalmente entre 10 e 30 watts. Se for um refletor, normalmente vai estar ali até 300, 400 watts, né? Ou seja, é pouco provável que a gente tenha uma única lâmpada com uma corrente superior a 10 amperes, né? Entretanto, o que vai acontecer é que a gente pode agrupar lâmpadas, né? Ou seja, colocar essas lâmpadas em paralelo, igual a gente vai ver na nossa próxima aula, de maneira que a soma da potência de todas as lâmpadas, ela pode sim ultrapassar os 1.270 amperes. Se eu for colocar, por exemplo, refletores para iluminar uma varanda, ou para iluminar um quintal, ou algo do tipo, de repente pode acontecer de eu agrupar quatro projetores grandes de 400 watts e tentar acioná-los todos por um único interruptor. Aí, nesse caso, quando eu somar as quatro cargas de 400 watts, isso vão dar 1.600 watts, ou seja, um valor de potência maior do que o máximo permitido por aquele interruptor. E aí, quando isso acontece, pessoal, a gente derrete os polos do interruptor e aí ele vai parar de funcionar, né? Ou seja, vai queimar lá a parte interna dele e ele não vai mais funcionar. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de coisa. E as tomadas de corrente, aquelas tomadas para a gente poder ligar os aparelhos elétricos, elas vão ser comercializadas com um valor de corrente máximo de 10 amperes e 20 amperes. E aí aquilo que eu já havia até comentado na nossa aula de projetos, essa tomada de 20 amperes, vocês conhecem, né? Ela tem os pinos mais grossinhos, e aí você não consegue ligar um plug de 20 amperes numa tomada de 10, a não ser que você estrague a tomada ou utilize um adaptador que jamais deve ser utilizado, né, porque, afinal de contas, você está ligando um pino
que deveria circular uma corrente maior, ou que vai circular uma corrente maior, que vai estar extrapolando a capacidade do plug, né, da tomada que você tem instalada ali na parede. Bom, os condutores que interligam os diversos pontos de utilização da instalação, proporcionando as condições necessárias para o seu funcionamento correto, eles vão partir sempre de um quadro de distribuição, ou seja, todos os circuitos da nossa residência, todas as tomadas, todas as lâmpadas, independente se é tomada de uso geral ou específico, eles vão ter origem no quadro de distribuição. E o quadro de distribuição vai estar ligado ao quadro de medição, que fica lá do lado de fora da nossa residência. Beleza. A norma, ela determina que todos os condutores fase, eles devem ser seccionados, né? Ou seja, deve ser instalados um dispositivo que interrompa o circuito, né? Por isso que o nome dele é interruptor, né? Desses condutores. É claro que eu estou falando aqui, pessoal, de circuitos para iluminação, tá? Na tomada a gente não vai interromper o condutor fase, né? A não ser, é claro, né, pelo disjuntor que fica no quadro de distribuição. Aqui embaixo vai ter uma exemplificação, então, né, de um ponto de utilização de lâmpada incandescente no esquema multifilar e unifilar. Tá? E aí aqui a ideia é bem simples, pessoal. Olhem para esse desenho aqui. Né? Ele é o nosso diagrama multifilar, que ele vai mostrar fio por fio como é que funciona um esquema de ligação de uma lâmpada. E olha só, eu parto de uma fase, então eu tenho aqui o meu quadro de distribuição, onde eu vou ter disponível um neutro, uma fase, que pode ser fase R, S e T, que são nomenclaturas que a gente dá para as três fases. Tem gente que chama de A, B e C também, tá? E o PE, que é o condutor de proteção, que o pessoal comumente chama de terra, mas o nome mais técnico dele é o condutor de proteção, tá? A gente vai ver que essas cores, elas são padronizadas, tá, pessoal? O condutor de proteção, ele só pode assumir cores verde ou verde com amarelo. Tá? Então, essas são as cores da norma para os condutores de proteção. O condutor neutro, ele vai ser um azul claro, tá? Sempre. Essa é a única cor que pode ser utilizada para o condutor neutro. Já as fases e os condutores chamados de condutor de retorno, eles podem assumir o restante, as cores que sobraram, né? Vermelho, preto, branco, laranja, né? Desde que eles não sejam, claro, nenhum azul, nem verde e nem um verde com listro amarelo, que são as cores já específicas para proteção e condutor de neutro, tá? O número 1 aqui, nesse barramento aqui, né, o N1 e o R1, é porque a gente está se referindo aqui ao neutro e fase do circuito 1, tá? A gente vai ter lá a quantidade de circuitos necessárias, igual a gente viu na aula de projetos, para poder atender todas as cargas da nossa instalação. Então, dependendo da quantidade de tomadas, de uso geral, de uso específico e da minha quantidade de lâmpadas de iluminação, a gente vai ter lá 5, 6, 10, 20, 30, 40 circuitos, tá? E aí a ideia é bem simples, olha. Para ligar uma carga elétrica, eu preciso de simplesmente uma lâmpada, eu preciso de colocar, se for 127 volts, uma fase 127 e um neutro. Pronto, né? Nos dois terminais da minha lâmpada, se eu fizer isso, a minha lâmpada vai acender. Só que para poder comandar o acendimento dessa lâmpada, né, fazer ela acender ou apagar, eu vou então querer interromper a minha fase, né, com o nosso chamado interruptor, de maneira que quando o meu interruptor estiver desligado, a minha fase, não vai chegar até a lâmpada. Já com o interruptor acionado, a minha fase chega até a lâmpada. Então o circuito ele é bem simples. Olha, eu parto da minha fase, trago um fio, ligo no meu interruptor. Esse fio que vem da fase até o interruptor é a própria fase, então a gente chama de condutor fase, e a simbologia para a fase é um tracinho, né, que atravessa o nosso fio. Tá? Do meu interruptor até a minha lâmpada, eu levo um segundo fio, né, que ora vai estar energizado quando o meu interruptor estiver acionado, ora vai estar desenergizado quando o meu interruptor não estiver acionado. E a esse condutor que sai do interruptor e vai até a lâmpada, nós damos o nome de condutor retorno. Tá? Então, esse daqui que é o nosso retorno. E aí a simbologia do retorno, ela é metade
da simbologia da fase. Ou seja, enquanto a fase é um tracinho que atravessa o condutor de retorno é meio traço. E aí, para fechar o circuito, né, o funcionamento desse camarada aqui, a gente vai conectar, então, o neutro, né, o condutor neutro até a nossa lâmpada. E aí, o condutor neutro, a simbologia dele é o tracinho da fase com uma perninha, fazendo um ângulo de 90 graus na sua extremidade superior. Então, essas são as três simbologias que a gente vai estar utilizando bastante, além do terra, que é esse Tzinho, é como se fosse um retorno com um tracinho em cima, tá? Que a gente vai utilizar para fazer as instalações elétricas de lâmpada e tomada, tá bom? Então, um circuito, pessoal, é bem simples, ó, fase, interruptor, retorno, lâmpada, lâmpada neutro. Do que vocês estudaram em circuitos, tem alguma dúvida sobre esse circuitinho simples aqui? Por enquanto, não. Aí, pessoal, se eu quisesse acionar, eu vou repetir esse circuito aqui, a gente vai ver ele várias vezes, eu vou explicar várias vezes para ver se fica bem claro na cabeça de vocês, tá? Se eu quisesse adicionar mais uma lâmpada, que é atividade, não é isso, Arthur? Acionar duas lâmpadas de forma independente, como é Isso. que eu, como é que eu faria isso aqui? Primeiro, se eu quero acionar duas cargas com uma tensão de 127 volts, eu devo ligar essas cargas em série ou em paralelo? Paralelo. Exatamente, Eliza. No circuito em série, e eu vou fazer isso na semana que vem, a gente não divide a tensão, a corrente é a mesma, porém a gente divide a tensão entre os componentes. Então, se eu fizer a minha associação das lâmpadas em série, né, eu não vou ter 127 volts em cada lâmpada. Eu vou ter 127 volts dividido por 2. Ou seja, a minha lâmpada não vai funcionar, porque a minha lâmpada foi feita para funcionar com a tensão de 127 volts. Eu devo associá-las, então, em paralelo. Em paralelo aqui, deixa eu ver se eu consigo riscar aqui o slide. Em paralelo aqui, significa eu colocar a minha lâmpada aqui, por exemplo. Né? E aí, como é que eu faria, então, para ligar a minha lâmpada independente, né? Ou seja, se eu fizer um circuito dessa forma aqui, não vai ficar muito bonito, pessoal, porque ele acaba alterando aqui as coisas que eu desenho. Mas deram para entender a ideia aqui, né? Hã? Se eu ligar a minha lâmpada em paralelo com a outra, quando o interruptor estiver acionado, eu vou ter 127 nessa lâmpada e eu vou ter 127 nessa lâmpada. Vocês concordam comigo? Aham. Dessa forma, as duas lâmpadas vão acender, perfeito? Sim. Só que não é o que eu quero. Eu quero poder acioná-las de maneira independente. O que significa de maneira independente, professor? Significa que eu quero poder ligar uma ou outra, né, em momentos ao mesmo tempo, ou em momentos diferentes. Eu quero que uma seja independente da outra. E aí, para fazer isso, eu vou precisar de adicionar um novo interruptor. Né? Ou seja, eu vou colocar aqui. Eu não vou conseguir desenhar, pessoal, um interruptor igual de cima, né? Mas suponha que esse daqui seja um interruptor e essa daqui seja a nossa lâmpada. Vou tentar desenhar um xizinho assim. E aí, galera, como o circuito está em paralelo, para isso daqui funcionar, o que eu tenho que fazer é um circuitinho assim, ó. Vamos entender o funcionamento disso daqui. Se eu ligo esse interruptor, eu ligo essa lâmpada, certo? Ah, E se eu ligo esse interruptor, eu ligo essa lâmpada. como tem paralelo, a voltagem tá normal. Exatamente. Como eles estão em paralelo, eu vou ter 127 volts aqui quando esse interruptor estiver ligado, e eu vou ter 127 volts aqui quando esse interruptor estiver ligado. Se os dois estiverem ligados, vou ter 127 nas duas lâmpadas simultâneas
Se só um deles estiver ligado, vou ter 127 naquele circuito onde ela está ligada. Se nenhum estiver ligado, eu não vou ter nenhuma das lâmpadas acionadas. Ou seja, eu tenho no mesmo circuito, que é o circuito 1, duas lâmpadas 127 volts sendo acionadas independentemente, ou seja, cada uma é acionada por um interruptor. Aqui eu poderia considerar que são dois interruptores diferentes, ou seja, que eles estão em dois locais diferentes, ou eu poderia considerar, igual a gente vai ver também, que é um interruptor que tem duas seções, ou seja, duas teclinhas, onde uma teclinha foi usada para a lâmpada de cima e uma teclinha para a lâmpada de baixo. Liza, você levantou a mão, né? Na verdade, é só uma dúvida. Tem a ver com a lista. Nesse caso aí, é pra gente fazer um desenho tipo esse daí na lista? Pode fazer um tipo esse daqui. Assim. Aí, no caso, seria feito à mão, né? Pode fazer do jeito que você quiser. Se quiser usar o Paint, se quiser usar a mão, se quiser usar o AutoCAD, faz da forma que vocês acharem melhor. Na mão é bom que faz mais rápido, né? Se quiser fazer a mão, pode tirar uma foto. Se você fez a lista toda no Word, pode tirar uma foto e colocar lá, não tem problema. Ok, então. Obrigada. De nada. E aí, Liza, usa o mesmo padrão aqui, porque a gente vai usar bastante na nossa disciplina, esse padrão de colocar neutro, fase e proteção e puxar os fios a partir dele. Lá quando vocês fizeram circuito, vocês estavam acostumados a desenhar uma fontezinha assim, né? E aí, a partir dela, desenhar o circuito de vocês para cá, com uma resistência, por exemplo, né? Fazer algo assim, certo? Aqui a gente vai desenhar a nossa fonte normalmente com esses fiozinhos aqui, né? É porque a nossa fonte aqui tinha só dois fios, que era fase neutra, por exemplo, né? Que ela vai ter fase neutra e proteção, e assim com esses tracinhos aqui, que a gente chama de barramento, fica mais fácil da gente desenhar circuitos maiores. Arthur, você tinha me perguntado no começo, você conseguiu pegar a ideia aqui? Mas eu achei o Unifilar mais simples. Esse daqui? O Unifilar parece ser mais simples. Tem É. problema fazer nesse? Não, tem não. A gente vai fazer. Aí, o que acontece? Esse circuito aqui, igual eu comentei em umas aulas passadas, ele é muito legal para a gente ver fio por fio como é que as coisas são interligadas, né? Ele fica bem claro do funcionamento dos dispositivos. Só que se a gente pegar uma residência, né, por exemplo, e a gente tentar desenhar todos os circuitos da minha residência dessa forma, os circuitos vão ficar imensos, né? A gente vai ter uma quantidade enorme de desenhos e não vai ser legal para o eletricista, porque ele não sabe, olhando para esse desenho, aonde que esse interruptor vai ficar, por exemplo, em qual parede ele vai ficar, né? Ou se é mais de um interruptor, em quais pontos cada um dos interruptores vai ficar. E aí o que a gente faz, vou apagar aqui, pessoal, senão ele acaba salvando o meu slide, tá? Fazer o que o Arthur comentou, que é o esquema unifilar. O esquema unifilar é a representação desse circuito, considerando a passagem dos eletrodutos e quais fios vão passar em cada um dos eletrodutos. Então aqui eu vou mostrar de novo esse desenho aqui na frente. Acho que ele vai ficar até melhor para eu explicar tudo. Deixa eu só ver o próximo slide aqui, se já é ele. Mais para frente. Então deixa eu só passar aqui a imagem, que aí vai ficar melhor. Esse circuito aqui, se nós fôssemos montar numa bancada de laboratório, ele seria algo bem simplesinho, olha. Eu tenho aqui o meu barramento de neutro, fase e proteção, que seriam esses pinos aqui, né, com fase, neutro, e aí a proteção seria um desses outros pinos que estão disponíveis, né, por exemplo, esse pretinho aqui. Aí eu tenho o condutor fase saindo lá do meu barramento de fase, chegando até o interruptor, então tá aqui, ó, sai do barramento de fase, chega até o interruptor. Depois do meu interruptor, eu ligo um segundo fio, que é o nosso retorno, que vai até a lâmpada. Então, do interruptor, o retorno até a lâmpada. E depois da nossa lâmpada, nós temos o condutor neutro, que retorna até o barramento de neutro. Então, da lâmpada, o condutor neutro, que retorna até o barramento de neutro. E aí eu tenho o meu circuito fechado por aqui. De maneira que, se o meu interruptor está aberto, ele está desligado, a minha corrente está interrompida, não passa a corrente pelo circuito, a minha lâmpada está apagada. A partir do momento que eu aciono o interruptor, eu fecho o meu circuito,
né, curto-circuito esse ponto com esse daqui, de maneira que a fase vai chegar até a nossa lâmpada, um circuito fechado, essa lâmpada vai acender. Tá? Então, esse é o circuito multifilar. Alguém fez alguma pergunta? Ah, Liza, pode perguntar. Professor, rapidinho, se eu podia voltar um slide, por favor, é que o unifilar aqui eu não entendi direito. Ah, não, eu vou explicar ele, Liza. Eu não expliquei porque aqui vai ficar mais fácil da gente fazer a associação do unifilar com multifilar, beleza? Ah, tá bom. Ok, então. Aí depois, se lá não ficar claro, eu volto para esse daqui. Tudo bem, Liza? Tudo? Desculpa, Pedro, eu só vi agora a sua pergunta. O Pedro perguntou, professor, é obrigatório desenhar os fios coloridos? Não, não é não. Você está falando nesse desenho aqui, ou nesse daqui, Pedro? Acho que sim, né? Não, não é não. Inclusive no AutoCAD a gente vai fazer tudo da mesma cor aqui, desses condutores, desses daqui. A gente não vai diferenciar por cor, não. Aqui eu estou utilizando não, né? O nosso livro utilizou as cores diferentes, porque didaticamente fica fácil da gente associar aonde que está cada um dos fios, tá? Só por isso, para a gente entender melhor como é que funciona. E aí, Liza, eu vou tentar agora a gente fazer a associação, então, sair desse circuito para esse circuito aqui. Primeiro, eu quero tentar fazer a instalação agora, considerando lá na prática mesmo, os eletrodutos estão lá instalados e eu quero saber onde que vai passar cada um dos fios para fazer esse circuito funcionar. E aí depois desse circuito aqui, a gente vai para esse daqui, eu acho que vai ficar fácil de vocês pegarem essa ideia, tá? Bom, onde que estão esses barramentos aqui? Vamos começar as associações, né? Eu tenho um barramento de neutro, a minha fase R1 e o meu condutor de proteção. Todos eles vão estar no meu quadro de distribuição, né? Eu vou ter uma barrinha, por isso que o nome é barramento, de neutro, que é onde chega o neutro, que vem lá do quadro de medição, né? E eu vou ter lá diversos parafusinhos para eu poder fazer ligação de todos os nêutrons que eu quero pegar aqui para o meu circuito. Já vai uma observação importante, que a gente vai ver outras vezes, mas cada circuito tem que ter o condutor neutro dele. Eu não posso levar lá fase do circuito 1, circuito 2, circuito 3 e passar um único condutor neutro, tá? Então, cada circuito que sai aqui do disjuntor, nesse caso aqui tem 6 disjuntores, 6 circuitos, né, porque os dois últimos aqui são disjuntores bipolares, ou seja, são circuitos que possuem duas fases, a gente vai levar um condutor neutro, e não só isso, nós vamos levar também um condutor de proteção. Então, eu tenho aqui também, a exemplo do barramento de neutro, eu tenho o barramento de proteção. Os condutores que vêm do quadro de medição, nesse caso aqui é um circuito trifásico, ou seja, eu tenho a fase R, S e T, eles vão passar por um disjuntor, em especial aqui esse disjuntor também passa o neutro nele, que é um disjuntor residual, que a gente vai estudar mais na frente, é aquele que eu comentei que protege contra o choque. Os disjuntores não residuais passariam apenas as 3 fases por ele, né? E aqui abaixo do disjuntor, nós vamos ter os barramentos que eu estou comentando, né? Assim como tem o de neutro, o de proteção, nós vamos ter um barramento para cada fase. Esse primeiro aqui é o barramento da fase R, o segundo da fase S, o terceiro da fase T. Esses pontinhos aqui são os parafusos que nos dizem a qual fase ou a quais fases os disjuntores estão ligados. Por exemplo, o disjuntor 1, que é o que a gente vai usar aqui, né, do circuito 1, ele está conectado à fase R, né, assim como o disjuntor 2. Está vendo que os dois têm aqui a mesma barrinha com o parafusinho indicando que está ligado na fase R. O disjuntor 3 e o disjuntor 4, eles estão ligados na fase S. Enquanto os disjuntores 5 e 6, que são disjuntores bipolares, que tem essa barrinha aqui, representando que são acionados os dois polos simultaneamente, eles estão ligados na fase S, na fase R e na fase T. Né? Então, o primeiro polinho desse aqui está na fase T, assim como esse daqui, e o segundo está na fase R, assim como esse daqui. Alguma pergunta a respeito das ligações desse quadro aqui? Parece bastante coisa, mas a gente vai ver várias vezes, tá? Então, quem está preocupado de ter que, pô, professor, não peguei tanto assim, a gente vai estar voltando esses quadros algumas vezes, e eu acho que, né, com o passar do tempo, vocês vão ficar mais habituados à utilização desse quadrinho, né? Mas ele é super importante.
Então, é desse quadro, conforme eu disse ali atrás, que vão sair todos os circuitos da nossa residência. Então, nesse caso aqui, são 6 circuitos, sairiam 6 conjuntos de fios daqui. Tá? A gente vai olhar para apenas um conjunto, que é o conjunto, esse conjunto aqui, que está alimentando, a princípio, só uma lâmpada, um interruptor alimentando uma lâmpada. Então, eu vou levar o condutor neutro, vou levar o condutor fase, que é o que sai do circuito 1, né, a fase do circuito 1, que sai do disjuntor 1, e estou levando também o condutor de proteção. Então, aqui estão esses 3 fios, esses 3 fios aqui, né? O azul, que é o neutro, o vermelho, que é a fase R1, e o condutor de proteção. Então, saindo daqui com esses 3 condutores, né, eu vou passar pelo meu eletroduto. Então, esse daqui está representando um eletroduto. Esse eletroduto ele vai ligar todos os pontos que o circuito 1 tem. Tá? No caso aqui, eu vou parar no primeiro ponto, que é onde eu tenho uma lâmpada, tá? Que é essa lâmpada aqui que eu quero acionar com ele. Então, observem que o circuito aqui ele não continua, mas se eu tivesse 10 lâmpadas sendo acionadas, elas seriam ligadas aqui todas em paralelo, assim como eu fiz o desenho agora há pouco, tá? E aí, olha, vou fazer esse mesmo circuito aqui, passando por dentro dos eletrodutos. Então, a fase vai até o interruptor, do interruptor o retorno vai para a minha lâmpada, e da minha lâmpada eu ligo o neutro novamente até o nosso quadro de distribuição. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a minha fase vermelhinha sobe pelo eletroduto, ela vai até o interruptor. Então, olha, esse pontinho representa uma emenda, eu fiz uma emenda na minha fase, desci até o interruptor, liguei em um dos lados do interruptor. Agora, do outro ladinho do interruptor, eu conecto o condutor de retorno, que é o pretinho, que é esse daqui. Ó. Então, o condutor de retorno, ele retorna da lâmpada, né, passa pelo eletroduto, né, que estava levando da lâmpada até o interruptor, e liga em um dos lados da nossa lâmpada. Né, então, ele está aqui sendo representado por esse fiozinho. Já deixo uma observação importante, que o nosso condutor de retorno, ele é sempre ligado no contato central da lâmpada. A nossa lâmpada ela tem a rosca, que é um dos contatos, e ela tem o pino central, que é o outro contato. Por que eu ligo sempre no pino central? Por proteção, para garantir que quando eu estiver rosqueando essa lâmpada, às vezes a minha mão acaba encostando na rosca aqui, eu não tome um choque, já que a rosca vai estar ligada, ao condutor neutro. E aí, né, liguei então do interruptor até a minha lâmpada, e agora da minha lâmpada eu levo o condutor de retorno, de neutro, até o nosso barramento de neutro. Então aqui eu tenho o condutor neutro, que está emendado aqui no nosso neutro, que se a gente acompanhar, está chegando no barramento de neutro. Então, isso daqui é a representação desse esquema multifilar. Aqui também é um esquema multifilar, só que a gente está representando já na prática, saindo do quadro de medição, passando pelos eletrodutos, pelo interruptor e acionando a lâmpada. Entenderam esse desenho aqui? Por mim, tudo bem. Beleza, Lázaro. Se vocês pegaram esse desenho aqui, agora vai ficar legal da gente passar para o esquema unifilar. O esquema unifilar, ele tem exatamente o quadro de medição, ele tem os eletrodutos por onde nós passamos os fios, e o que a gente vai fazer aqui é representar por cada um dos eletrodutos quais condutores estão passando. É simples desse jeito. Então a gente tem o quadro de distribuição, o eletroduto que vai até o ponto onde está a luz, que é esse eletroduto aqui, ó. Tá vendo esse octágono aqui? É onde tem o ponto de luz, tá? Então esse eletroduto aqui é exatamente esse daqui, ó, que leva até o ponto de luz. Do ponto de luz nós temos um outro eletroduto que leva até o interruptor. Né? E além disso tem um eletroduto que continua, que eu não estou interessado nele agora, porque a gente está vendo só um pedaço do circuito 1. O que eu vou representar aqui são quais fios estão passando em cada um desses eletrodutos. Então, nesse primeiro eletroduto, que leva do quadro de medição até o nosso ponto de luz, eu tenho passando nele, do circuito 1, que é o que a gente está analisando, o condutor de proteção, o condutor fase e o condutor neutro. E aí eu vou representar nessa sequência o condutor neutro primeiro, né, com aquele tracinho com a perninha para a esquerda, o meu condutor fase e o condutor terra. Então, eu venho aqui e represento eles dessa forma. Né? Condutor neutro, fase e terra. Beleza?
Uma forma auxiliar de fazer essa representação seria puxar uma perninha igual essa daqui, ó. Às vezes, quando o desenho tem muita informação, a gente faz essa representação assim. Desenho o eletroduto, e aí eu puxo para o lado aqui assim uma perninha, tá? Bom, ele não deixou eu fazer. Eita. É porque ele fica tentando desenhar as formas aqui, pessoal. Bom, aí eu desenho aqui o meu condutor neutro, o meu condutor fase e o condutor terra. Ou seja, para não ficar em cima do próprio eletroduto, tem essa forma auxiliar aqui de representação. Beleza? Professor, como eu colocaria uma outra lâmpada em paralelo nesse caso? Não consigo entender como ficaria o desenho. Ah, Maria, já vou voltar aqui para a gente fazer isso. Então, espera só um pouquinho que eu vou fazer esse exemplo com vocês, tá bom? E aí, pessoal, só para a gente finalizar essa parte aqui, né, além de dizer, né, que os condutores que estão passando aqui, eu devo representar também o circuito ao qual ele pertence. É por isso que tem esse número 1 aqui em cima. Ou seja, eu tenho nesse eletroduto passando neutro, fase e terra do circuito 1. Tá? E aí, quem é que desce para o outro eletroduto que vai para o interruptor? Então, essa daqui é a simbologia do interruptor. Tá? O Azinho, ele indica qual lâmpada o interruptor está acionando. Então, se a gente voltar aqui para a nossa lâmpada, eu tenho a indicação na lâmpada do circuito a qual a lâmpada pertence, que é esse número 1. Eu tenho a indicação da potência da minha lâmpada, que é esse 100 volt-ampere. E eu tenho a indicação do ponto que aciona essa lâmpada, que é o ponto A. Então, essa lâmpada que está aqui, ela é acionada pelo ponto A. Beleza? E aí, o que vai para o eletroduto, o que passa no eletroduto que vai da lâmpada até o interruptor? Desce a fase e volta o retorno. Né? Ou seja, fase o retorno. Então, nesse eletroduto aqui, eu tenho fase e retorno. Tá? Eu costumo utilizar a simbologia diferente do que está aqui. Eu coloco o retorno depois da fase. Então, na sequência aqui, a sequência que eu uso é neutro, fase, retorno e terra. Tá? Como não tem um padrão mais para isso, vocês podem fazer da forma que vocês acharem mais legal. Entenderam, pessoal? Então, essa parte aqui, ó, ignorando a princípio o que vai para o lado aqui, é exatamente a representação que estava aqui. Ó. Eu tenho a minha fase indo até a lâmpada, descendo até o interruptor, o retorno do interruptor até a lâmpada, e depois o condutor neutro retornando ao quadro. Professor, você não usou o condutor terra, mas ele é obrigatório, então a gente vai passar ele pela instalação e vai conectar no caso de equipamentos que tenha, por exemplo, uma carcaça metálica que possibilitam a utilização do condutor de proteção. Pessoal, preciso que vocês me respondam a princípio, antes da gente passar para a dúvida da Maria Eduarda, se esse desenho aqui ele ficou claro para vocês, ou se vocês têm alguma pergunta a respeito dele. Posso seguir então, pessoal? Beleza. Legal, é importante. Esse daqui, conforme eu disse, né, vai ser a forma mais simples de acionar uma lâmpada. E aí, já que vocês pegaram ele, tenho certeza que os próximos vão ser mais tranquilos. Aí eu vou tecer alguns comentários aqui a respeito, e aí a gente tenta fazer a instalação com 2 lâmpadas, tá bom, Maria? Só para eu não perder a linha dos slides aqui. Mas eu não vou esquecer, não. E aí, conforme eu fui comentando lá, né, tem alguns comentários importantes a respeito desse desenho, tá? O primeiro, essa bolinha aqui com um A, ela é, então, o nosso interruptor simples de uma seção, ou uma tecla, com indicação do ponto de comando, né? Ou seja, um interruptor simples de uma seção, que eu chamo uma seção, acho melhor do que uma tecla, que está acionando o ponto A. Quem é o ponto A? É isso daqui. Né? Então, é o ponto de comando da iluminação sendo indicado no ponto de iluminação no teto. Tá? Além disso, no ponto de iluminação no teto, a gente vai ter indicação também do número do circuito a qual ele pertence e também da potência, que é aquele ponto que você considerou no seu projeto para aquele ponto de iluminação. Nós temos aqui a identificação do condutor de retorno, e aí diferente, eu acabei esquecendo de falar, né? Em cima do condutor de retorno, a gente
indica também o ponto a qual aquele retorno pertence. Nesse caso aqui, esse retorno está acionando o ponto A, ele é comandado pelo ponto A, então eu boto a letrinha A em cima dele. Eu tenho o condutor fase, né, com a indicação em cima da fase do circuito ao qual ela pertence, que é o número 1, tá? E além disso, né, nós temos aqui também a indicação do condutor de proteção, que é o PE, tá? Que vai ser obrigatório em todos os circuitos. Eu tenho a indicação do condutor fase, do condutor neutro, né? Aí aqui, é claro, os nossos circuitos aqui vão ser a fase sempre 127, né? Porque eu não vou fazer diferente do que a gente tem. E eu teria também, pessoal, aqui embaixo desses condutores, que informar a seção dos condutores. Ou seja, se ele é 1,5, 2,5, 4, 6 milímetros quadrados. Entretanto, quando os condutores eles são a bitola mínima para aquele tipo de circuito, que é 1,5 milímetros quadrados para circuitos de iluminação e 2,5 milímetros quadrados, para circuitos de tomada, eu não preciso de fazer indicação, ou não compensa eu fazer a indicação para não ficar algo muito poluído no nosso desenho. Mas caso a bitola seja diferente, eu indicaria aqui embaixo, né, por exemplo, se fosse uma bitola de 2,5 para circuito de iluminação, eu colocaria um 2,5 aqui embaixo desses condutores para indicar. Ali na frente vai ter um exemplo de indicação para vocês verem, tá? Bom, então só queria tecer esses comentários aqui, né, sobre as simbologias que a gente vai utilizar no esquema unifilar. Aqui está a representação que eu comentei, né? Por exemplo, eu tenho aqui condutores que tem a bitola, por exemplo, para ligar uma tomada trifásica e que a bitola é diferente de 2,5. Né? Então eu coloco o número 4 aqui embaixo, ou 4 ponto, que indica a bitola daqueles condutores, tá? Aqui é um caso de um circuito que aciona mais de um ponto. Aí aqui eu tenho, por exemplo, 3 retornos, que está indicando aqui acionamento dos pontos B, C e D. Assim como o acionamento assim como a indicação do condutor de proteção, tá? Que é o TER. Além disso, no nosso circuito lá na frente, a gente vai ver sobre a especificação de eletrodutos, né? O padrão, quando a gente não indica, é que seja um eletroduto de meia polegada, qualquer diâmetro maior do que esse, a gente vai ter que indicar também o diâmetro do eletroduto, né? Mas a gente vai aprender ainda como é que projeta, né, a bitola do eletroduto, e a gente vai lá na frente fazer essa indicação. Bom, então antes de partir aqui para as tomadas, vamos tentar resolver a pergunta de vocês, né? Como é que seria então, professor, para a gente ligar as duas lâmpadas? Eu vou tentar abrir aqui uma lousa interativa para ficar mais fácil de desenhar, tá bom? Vocês estão vendo a lousa interativa? Vocês têm que clicar em algum lugar para ir para ela? Eu não lembro como é que funciona. Não, o senhor tem que apresentar ela. Tem que parar de apresentar a janela do slide para apresentar ela. Beleza, obrigado, Laís. Então, agora vocês estão vendo aqui, né? Sim. Vamos fazer o seguinte, vou desenhar, eu acho que eu não consigo fazer tracinhos aqui, né? Ou consigo? Acho que não, né? Mas eu Com a caneta. vou E só eu acho fazer que assim, né? no círculo eu acho que tem a opção também de fazer linha reta. Ver se não tem. Ele não tá deixando eu abrir. Ah, porque eu tenho que segurar o Shift. Ah, mas ele só tem formatinhos aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Mas não tem problema, fica muito ruim para vocês a desenhar assim? Não, dá para entender. Beleza. Então eu vou tentar usar as cores aqui. Eu tenho lá o condutor neutro. Eu tenho o condutor de retorno. E eu tenho o condutor de proteção. São as 3 cores que nós tínhamos lá, beleza? Aí nós, seguindo lá a ordem, nós tínhamos saindo... E aí, pessoal, eu não vou desenhar aqui, mas a gente sempre que faz uma emenda tem que desenhar um pontinho fechado, tá?
Eu não vou desenhar só porque não fica tão legal de fazer na mão aqui. Eu passo por um interruptor, tá? Pego aqui o nosso retorno. Vou dar uma cor diferente aqui. Vou ligar a nossa lâmpada. E fechar aqui o nosso condutor neutro. Nossa Senhora. Condutor neutro. Aí eu vou fazer aqui o desenho que a gente já tinha discutido, né? Para poder ligar duas lâmpadas. Pessoal, tá bem feio, vocês me desculpem a falta de habilidade com o mouse aqui, mas eu acho que dá para pegar a ideia, né? Beleza aqui, gente? Tranquilo. Né? Então aqui eu tenho dois interruptores, acionando duas lâmpadas, eu tenho dois circuitos em paralelo. De maneira que eu posso comandar essa lâmpada ligando ou desligando esse interruptor, essa lâmpada ligando ou desligando esse interruptor não influencia no funcionamento dessa lâmpada, e esse interruptor não influencia no funcionamento dessa lâmpada. Então essa daqui já seria uma resposta para a nossa atividade. Bom, aí o que eu quero fazer agora é fazer, então, a dúvida de vocês, né, para a gente tentar esclarecer aqui. A gente vai fazer esse circuito com mais calma na semana que vem, tá? Mas eu queria, então, ligar numa instalação elétrica, tá? Deixa eu desenhar um retângulozinho aqui. Esse seria o nosso quadro de distribuição, tá? E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar dele aqui e fazer um similar àquele que a gente tinha lá, como se tivesse um eletroduto saindo, chegando até um ponto de luz. Esse ponto de luz levando até o interruptor. Aí aqui eu vou ter duas opções. Ou é um interruptor que tem duas teclinhas, ou eu tenho dois interruptores diferentes. Eu vou fazer aqui com dois interruptores diferentes, tá bom? Para o mesmo circuito. Eu teria, por exemplo, a continuação aqui com um outro ponto de luz, e a esse outro ponto de luz, um segundo interruptor. Esse desenho aqui, beleza? Tranquilo. Beleza, pessoal. Então, olha, eu tenho aqui os dois pontos de luz, tá? Aí eu escreveria aqui, né, da mesma forma que nós temos lá. Esse daqui é o ponto A, por exemplo. Esse daqui seria o meu ponto B, né? São duas lâmpadas. Alguém perguntou alguma coisa, pessoal? Fez um barulhinho aqui, eu não prestei atenção. Fui eu. Pode perguntar. Por exemplo, aí nesse caso tá em paralelo, certo? Certo, em paralelo. Então, e se fosse em série ia ficar como, então? As lâmpadas em série? Isso. Não faria diferença para esse desenho aqui, Liza. Porque Ah, sim. esse desenho aqui, ele não quer dizer que esse ponto está em série com esse. É só a forma que os eletrodutos estão ligando os pontos. A gente vai montar o circuito por dentro dos eletrodutos, entendeu? Uhum. Então, de acordo com a forma que a gente passe os fios aqui dentro, é que a gente vai associar para eles ficarem em série e paralelo. Assim, já te adianto que para uma instalação elétrica, a gente nunca vai ligar os interruptores em paralelo. Em série, desculpa. Porque a gente não quer dividir a potência das cargas, né? Mas, assim, a sua pergunta é válida, né? Não quer dizer que está em série ou em paralelo quando a gente desenha os eletrodutos nessa posição. É só a forma física com a qual a gente está ligando os pontos, e aí, eletricamente, a forma que isso daqui vai funcionar depende de como a gente vai passar os fios por dentro dos eletrodutos. Tá? Ok. É o que a gente vai fazer agora. Olha. Então, eu tenho aqui os pontos A e B, tá? Ambos os pontos pertencem, por exemplo, ao circuito 1. Então, tem aqui circuito 1 para esse ponto e circuito 1 para esse ponto, tá? E, por exemplo, novamente, né, ambos os pontos são de 100 volt-ampere. Poderiam ser diferentes, não faz diferença para isso que a gente está fazendo. Vou colocar aqui assim, só para não ficar tão embolado, tá, pessoal?
Depois eu vou mostrar outras formas, inclusive eu gosto de representar essas informações dentro do próprio ponto de luz. Mas esse é assunto mais para frente, quando a gente estiver lá em projetos fazendo o projeto da instalação elétrica. Bom, feito isso, eu vou fazer agora a distribuição dos condutores, tá? Deixa eu pegar aqui a fase primeiro. A minha fase, o neutro, né, que é o primeiro da representação, o meu neutro, ele não vai para as minhas duas lâmpadas? Ou seja, ele vai passar nos eletrodutos, deve ser ligado tanto na lâmpada 1 quanto na lâmpada 2, ou melhor, na lâmpada A quanto na lâmpada B. Beleza? Então, eu vou representar aqui, ó. O meu neutro vai passar por esse eletroduto, vai chegar na lâmpada A, só que eu devo levar ele também à lâmpada B. Então, ele continua por aqui até chegar à lâmpada B. Beleza? Professor, mas no caso do desenho da esquerda, ele só aparece uma vez, né? No desenho da esquerda, aqui você está falando? Isso. Uma vez que você fala como assim? Eu no desenho daqui para cá, por exemplo? Isso, ele só aparece ali em cima, entre o terra e a primeira lâmpada ali. Ah, ok. É porque não faz diferença. Foi o Sérgio que perguntou, né, Sérgio? Isso. Eu poderia fazer assim, ó, ligar esse aqui e ligar esse daqui aqui. Tá? Entendi. Eletricamente falando, né, esses pontos aqui não são todos os mesmos? Sim. Né? Que é só um fio. Assim, estou considerando um fio ideal, né? Então, não faria diferença em termos de representação eu desenhar assim ou eu desenhar assim. Tá? Então, apesar de aqui aparecer como se fossem dois fios diferentes, né? É porque eles são todos interligados. Na prática, né, quando eu voltar lá nos slides, eu mostro para vocês, o que a gente vai fazer eu vou estar passando o condutor neutro, eu vou fazer uma emenda, que é o nosso trabalho na disciplina de instalações, fazer a emenda e levar para uma lâmpada, tá? Faz de conta que esse negócio feio que eu desenhei aqui é uma lâmpada, e aí lá na frente eu vou ligar o meu fio a uma segunda lâmpada. Certinho. Então, para o desenho que a gente vai fazer, não tem problema ele aparecer só uma vez, não. Igual Não tá ali tem na esquerda. Não, tem não. Né? Aí Beleza. tá exatamente isso daqui. Ó. Quando esse neutro passar por aqui, a gente vai fazer essa emenda e ligar ele nessa lâmpada. Tá? Vou seguir aqui então, beleza, Sérgio? Beleza. Aí, galera, o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou levar a minha fase até os meus interruptores, tá? Que aqui, por exemplo, vai ser o interruptor A e aqui o interruptor B. Então, eu vou pegar aqui e vou levar a minha fase até o meu interruptor A. Então, ela vem, né, chega nesse ponto do teto e desce pelo eletroduto até o interruptor A. Daqui eu sigo com ela também, passando por esse outro eletroduto e descendo por esse eletroduto até o interruptor B. Beleza? E aí, para a gente finalizar, né, eu vou acionar agora dos interruptores com o retorno à minha lâmpada. Então, para esse primeiro interruptor A, eu vou com o retorno dele até o ponto A, e para o segundo interruptor B, eu vou com o retorno dele até o ponto B. Sendo que eu devo identificar, né, que esse retorno aqui aciona o ponto A, que esse retorno aqui aciona o ponto B, que ambos pertencem ao circuito 1, e que pela bitola ser a mesma da bitola mínima, eu não vou representar ela aqui embaixo com o valor de 1,5. Então, esse seria uma das formas, né, da gente acionar duas lâmpadas, elas pertencem ao mesmo circuito, que é o circuito 1, e eu estou acionando duas lâmpadas de dois pontos independentes. Entenderam isso daqui, pessoal? Que bom, galera. Isso daqui a gente vai ver na próxima aula, eu vou repetir de novo a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Mas se vocês pegaram essa ideia aqui, poxa, legal. Vai ser mais fácil daqui para frente, porque tudo que a gente vai fazer vai seguir a mesma lógica. Pode perguntar, Laura. No circuito da esquerda não precisa identificar nada não? Tipo, colocar A, B ou coisa do tipo? Não. Agora que vocês estão aprendendo, assim, fazendo os primeiros circuitos,
Para vocês não se perderem, se vocês quiserem identificar aqui, por exemplo, esse é o interruptor A, esse é o interruptor B, aí então essa daqui vai ser a nossa lâmpada A, e essa daqui é a lâmpada B, podem fazer, porque aí talvez seja mais fácil para vocês não se perderem na hora de montar o inifilar, tá? Mas na prática mesmo, Lara, a gente não vai ficar desenhando esse circuito aqui para todas as atividades. Só para, no laboratório, né, na verdade, na disciplina de instalações, a gente pode até fazer representação, porque a gente não vai conseguir montar circuitos muito grandes no nosso laboratório. Mas lá na disciplina de projetos, a gente não vai ficar desenhando, fazer esquema multifilar, não. Porque lá, como vão ter, por exemplo, 15 pontos de luz, 40 tomadas, ia ficar uma coisa bem, assim, um desenho muito embolado, a gente fazer tudo em diagrama multifilar. Lá a gente vai desenhar só isso daqui. Mas é importante que aqui em instalações vocês tenham claro essas instalações aqui, porque, né, se a gente não entender como é que funciona isso daqui, a gente não consegue fazer o projeto de uma casa. Eu respondi a sua pergunta, Lara? Até me embolei aqui. Respondeu sim, obrigada. Nada. Pessoal, posso seguir então para a gente finalizar aqui? Que senão eu já vou entrar na aula do Léo. Bom, pessoal, legal. Eu acho que esse desenho aqui, ele fica disponível para mim também quando acabar a aula, tá? E aí, se ele ficar mesmo disponível, eu coloco lá também no AVA, tá? Para vocês poderem... se bem que vai estar no vídeo, né? Mas de qualquer forma, para vocês olharem o desenho. Então, vou fechar aqui, deixa eu compartilhar o slide novamente. Bom, pessoal, vou seguir aqui então para a gente finalizar rapidinho e para não invadir a aula do Léo. Vou até mandar uma mensagem para ele aqui, para dizer que eu estou terminando a nossa aula, para ele não ficar achando que vocês abandonaram ele. Beleza. Pessoal, então, eu vou agora agregar ao circuito da lâmpada que a gente acabou de ver, né, na verdade, antes da gente fazer esse esquema aqui de duas lâmpadas, né, eu vou ligar também um circuito de tomada. E aí observem que aqui na esquerda agora, eu adicionei mais um neutro, mais uma fase, na verdade é a mesma fase R, e o condutor de proteção. Eu estou representando com isso daqui que cada circuito desse daqui, tanto o circuito 1 quanto o circuito 2, que é o circuito ao qual as minhas tomadas pertencem, elas vão ter seus próprios condutores, ou seja, o seu próprio neutro, sua própria fase, seu próprio proteção, tá? E aí, ó, eu desenhei aqui do circuito 1, fase, interruptor, retorno, lâmpada, lâmpada neutro. E para o circuito das tomadas, pessoal, é ainda mais fácil. Por quê? Na tomada não vai ter ponto de comando. É só eu levar até a minha tomada a proteção, a fase e o neutro e ligar diretamente nos pinos dela. Por exemplo, aqui eu tenho duas tomadas, elas estão ligadas em paralelo, porque eu tenho um circuito, quando eu ligar uma carga aqui, vai estar fase voltando pelo neutro aqui e fase voltando pelo neutro aqui. Seria o equivalente de ter fase na lâmpada e retornando, e fase em outra lâmpada e retornando para o neutro, e assim por diante. Só que aqui na tomada, obrigatoriamente, lembrando pelaquela lei que eu comentei na aula de ontem com vocês, a gente tem que sempre ligar também o condutor de proteção. Tá? Então as tomadas não tem segredo. É só você levar neutro, fase e proteção até ela e conectar nos seus pinos. O único padrão que a gente tem na tomada e que a gente deve prestar atenção é que as tomadas ela tem um padrão, que a fase ela deve ser ligada no pino direito da tomada, olhando de frente para ela no pino direito, e o neutro no pino esquerdo da tomada. Tá? Então esse é o padrão, a fase fica no pino da direita, o neutro no pino da esquerda. Professor, então quando eu for pegar uma instalação, eu posso confiar em enfiar o dedo no pino da esquerda ali, uma chave? Jamais, pessoal. Você não sabe quem fez a instalação, ou mesmo que tenha sido você que tenha feito a instalação, você não sabe se alguém mexeu nela depois. Né? Então, esse é o padrão, vocês sempre devem seguir essa forma de fazer a ligação dos cabos, mas nunca confiem no que está instalado lá. Tá? Sempre
vocês sempre vão utilizar o multímetro para verificar onde que estão cada um dos pontos. E aí, para a gente fazer um esquema unifilar, agora passando também o circuito da tomada, eu poderia passar pelo mesmo eletroduto aqui em cima, que a gente vai ver no futuro, quando o eletroduto tem mais de um circuito, mas aqui eu resolvi, ou o livro resolveu passar um novo eletroduto, ou seja, a partir do quadro de distribuição, sai um novo eletroduto que liga nas tomadas que pertencem ao circuito 2. Então, o símbolo da tomada é a setinha. Esse símbolo, com a setinha todo em branco, ele representa uma tomada baixa, que são aquelas tomadas que ficam a 30 centímetros do piso, tá? Se fosse uma tomada a meia altura, aquelas que ficam na mesma altura do interruptor, seria uma setinha com metade dela pintada e metade em branco, metade preenchida, na cor preta e metade em branco. E se fosse uma tomada 2 metros a 1,70 m, depende aí do pé direito, a tomada alta, para ligar um ar-condicionado ou um chuveiro, por exemplo, ela seria representada toda pintada, toda preenchida na cor preta, tá bom? As simbologias eu vou sempre retornar a elas, quando a gente for utilizar, para a gente ficar sempre bem por dentro. Aqui o eletroduto, ele está tracejado, diferente desse eletroduto aqui, não é porque é um eletroduto de tomada não, tá? É porque eu estou representando aqui um eletroduto que está enterrado no solo, ou seja, essas tomadas aqui, elas são ligadas por eletrodutos que estão passando pelo piso da residência, tá? Se um eletroduto passa pela parede ou pelo teto, a representação dele é esse traço contínuo, e se ele passa pelo piso da nossa instalação, ele é esse tracejado, por isso que ele está tracejado. Aqui nesse caso, eu vou só representar, então, não tem comando, então basta eu levar para cada um dos meus pontos de tomada os condutores neutro, fase e proteção. Então eu passo aqui, por esse eletroduto, neutro, fase e proteção, e depois por esse outro eletroduto eu continuo com neutro, fase e proteção para o meu segundo ponto de tomada. Aqui eu estou representando o 2,5 ponto para dizer a bitola do condutor, mas de novo, eu posso fazer uma observação no meu projeto dizendo que a bitola mínima para os circuitos de tomada é 2,5 e a bitola mínima para os circuitos de iluminação é 1,5 e por isso não são representadas, e aí a gente não precisaria de colocar esse 2,5 aqui, tá? Bom, e é isso. Dúvidas nesse circuitinho aqui? Não, no circuito não. Beleza. A dúvida onde, então, Sérgio? Não, é só porque eu queria saber, fugindo um pouco assim do assunto, no trabalho, na primeira questão, o senhor tinha perguntado sobre a capacidade de geração da usina que a gente ia escolher. Só que eu não conseguia, em um ano, quer dizer, a energia gerada em um ano, só que eu não conseguia achar só isso. Aí eu não queria saber se tem algum problema. Também não achei essa, professor. Eu imaginei que talvez fosse difícil mesmo. Para quem não encontrou, eu vou falar o seguinte: vocês vão lá no site da Operador Nacional da ONS, do Operador Nacional do Sistema. Lembra que eu mostrei para vocês na aula que lá a gente consegue ver a geração de energia, o acumulado no ano e o que ela está gerando naquele momento? Os gráficos que aparecem lá? Vocês lembram? Mais ou menos. Abre lá no slide, eu acho que eu coloco o link da ONS, é só vocês entrarem lá no link e acessarem. Se vocês não estiverem conseguindo, manda lá no fórum dessa semana, pode ser, porque fica mais fácil de eu achar, que eu coloco o link lá. Aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão entrar lá, e aí vocês vão ver para o tipo de usina que vocês escolheram, qual que é a quantidade que ela gera no país. E aí não vai ser a sua usina, vai ser todo o quantitativo daquele tipo no país. Mas aí tá bom, tá? Aí vocês deixam, quando vocês forem responder, vocês escrevem. Por exemplo, você escolheu uma termoelétrica. Aí vocês vão colocar lá, no Brasil, as termoelétricas geraram, em 2020, X megawatt hora. Professor, Pode falar. eu consegui entrar no site aqui, eu posso colocar da região que é a minha usina, por exemplo? Pode. A minha usina, ela fica em Minas Gerais. Aí aqui no site eu achei o mapa com a última atualização dia 15 desse mês, ou seja, hoje. E aí tá dividido por região a quantidade. Aí tem, da usina hidráulica, térmica, nuclear e solar de cada região.
Perfeito, tá ótimo assim para mim. Vocês falaram que naquela região onde ela fica, X% é gerado, né, daquele tipo de usina solar, por exemplo. Para mim tá excelente. Tá bom. Ok. Eu posso seguir aqui para a gente finalizar, então, galera? Sim. Opa, peraí que passou aqui. Aqui. Né, então, se a gente fosse olhar para os eletrodutos, né, a instalação seria aquela que a gente já tinha visto para as lâmpadas, e aqui para as tomadas seriam, desculpa, dessa forma aqui, né? A gente levaria o neutro, proteção e a fase, ligaria lá nos pinos de uma tomada, né? Aqui a gente faria uma emenda, né, para ligar nos pinos dessa tomada, e aí seguiria com os fios até a segunda tomada. Aí aqui só para comentar, né, sobre os pontos de tomada, que a gente tem que observar as ligações das tomadas de corrente com os 3 pinos, né? Ou seja, a gente tem esses padrões aqui diferentes, né? Sendo que o padrão brasileiro é esse padrão aqui, né? Ou seja, todos os equipamentos que a gente compra no Brasil, que sejam homologados, né? Aqui no nosso país, eles vão ser nesse formato, né? Essa é uma lei de 2002, né? Que dá esse formato, e aí nessas nossas tomadinhas a gente deve colocar a fase na direita, o neutro na esquerda, e o pino central é o pino de proteção. Aqui tem um testador de tomada, eu particularmente só vi isso daqui em desenho, nunca vi para comprar, tá? Mas que diz que se a tomada está ou não instalada corretamente. Por exemplo, né, aqui ela está instalada corretamente, dizendo que tem neutro, proteção e fase. Né, aqui ela está dizendo que o neutro está invertido, né, o neutro está na direita, e aqui ela está dizendo que não tem condutor de proteção. E aí a mesma figurinha da aula de ontem, né, só para lembrar, né, que o nosso padrão de tomada ele é interessante, porque o condutor de proteção ele sempre é o primeiro a conectar e o último a sair, que devido ao rebaixo e ao afastamento dos conectores para a entrada dos pinos também, ou o acabamento do próprio entrada do pino, a gente não consegue colocar o dedo e ter acesso a esses contatos elétricos, então ela ajuda a fazer a prevenção do choque. Para a instalação de 2 ou mais tomadas no mesmo circuito, a gente pode representar então daquela forma, né, que eu já mostrei ali. Né, aqui um outro desenho, né, onde passa do meu quadro de distribuição um eletroduto pelo piso que chega até a tomada, e as tomadas elas estão interligadas por um eletroduto que passa pela parede. Então aqui passa o eletroduto pelo piso até a primeira tomada, que está na parede, né? Então da parede eu passo o segundo eletroduto para ligar a segunda tomada. A distribuição aqui, né, da mesma forma que nós vimos, com neutro, fase, terra, passando pelos eletrodutos e ligando, né, neutro, fase, terra em cada uma das tomadas. Se a gente fosse pegar esse desenho aqui, né, e desenhar os eletrodutos, teria algo parecido com isso daqui, né? Um eletroduto saindo do quadro de distribuição, então fase, neutro e terra, né, pelo eletroduto até o ponto de iluminação. Do ponto de iluminação, desce o eletroduto para o interruptor, levando a fase, que é o vermelhinho, trazendo de volta o retorno até a lâmpada. Né? A gente tem uma emenda no nosso neutro aqui, para ligar a lâmpada, que vai até a lâmpada, e temos uma emenda na nossa fase, que vai até o interruptor, né? E aí a gente segue aqui, por exemplo, para fazer o que nós fizemos lá na lousa interativa, que seria ligar os próximos pontos de iluminação. E a gente tem aqui um eletroduto embutido no piso, né, que chega até o primeiro interruptor, onde a gente faz emendas e liga fase, terra e neutro, e depois a gente segue por um eletroduto na parede, ligando a um outro ponto de tomada, perdão, a fase, o neutro e o condutor de proteção. Então isso daqui, pessoal, não é funcional, a gente não vai ficar fazendo isso não. Porque imagina um eletroduto que passam 4 circuitos, a gente teria que desenhar aqui, né, um eletroduto gigante com um monte de fio, fica tudo muito embolado, e alguém tinha perguntado se tem que desenhar colorido, né? Se não for colorido, seria quase impossível da gente entender o que está acontecendo ali. Então isso daqui é só uma didática, né, para mostrar, para a gente tentar entender bem como é que funciona a representação na planta baixa. Pessoal, dúvidas a respeito disso daqui? Então, vou deixar só uma tarefa para vocês, além do trabalho que vocês estão fazendo, né, da lista de exercícios, vou deixar uma atividade para vocês, né, de preferência sexta-feira, né, esperem uns 2 dias sem olhar esses desenhos,
abram esses slides, o slide é bem pequenininho, acho que são uns 8 slides só, e leem, sem assistir o vídeo a princípio, esses desenhos e tentem entender de novo as ligações que estão aqui. É importante porque na próxima aula, o nosso ponto de partida é que vocês já entendem como é que funciona a instalação de um interruptor, uma lâmpada, e a gente parte dali para fazer outros tipos de associação, ou outros tipos de interruptores, por exemplo. E aí é legal vocês ficarem um tempinho sem olhar e olhar novamente, para ver se vocês conseguirem entender o que tem na aula de hoje. Pessoal, já invadi bastante a aula do Léo, tá? Já pedi até desculpas para ele aqui. Obrigado por vocês terem comparecido aqui, participado bastante. Acho que foi bem legal a nossa aula de hoje. Tenho certeza que nas próximas aulas vocês vão conseguir pegar muito fácil, já que vocês entenderam bem o que nós vimos aqui hoje. Um abraço para vocês, pessoal, e até a nossa próxima aula.